Olá, Emilson, Rino, boa tarde. Referente a esse projeto de vocês aqui, que está na prefeitura rolando, deixa eu colocar aqui, ó. O número do processo é esse aqui, ó, 83985 de 2023. O comunicado, né, o comunique que foi mandado, que é o comunicado que eu diria que é informando da aprovação do projeto e lançando na verdade, são dois comunicados. Um para preencher um requerimento aqui e tal, informando a área definitiva. Eu creio que é para fim de lançamento do IPTU lá. E o outro que é da outorga onerosa, né? Então tá aqui. E aí, dá até o número da conta e tal. Eu achei um valor bem absurdo até, dessa outorga onerosa. Ele chega aqui, ó. 20.538 FMP, que dá R$ 103.879, né? Terrível. Bom, aí está aqui a conta da Caixa Econômica, e após o pagamento é para enviar o comprovante lá por e-mail, lá para esse cidadão aqui, lá da prefeitura, né? Ele é quem vai cuidar de lançar lá nos cofres públicos da prefeitura. Bom, na verdade é assim, ó. Essa barra verde aqui, ela está totalmente preenchida. Quando isso acontece é porque realmente o processo ele está concluído e finalizado, totalmente pronto. Aí, mediante o abuso, que eu achei um valor abusivo, eu fiz um pedido, e esse pedido ele foi indeferido. Está aqui, ó. Indefiro a solicitação de recurso, tendo em vista que a solicitação através do processo 8395 trata de regularização multifamiliar de pequeno porte e coeficiente pelo artigo 24, inciso 1, que dá um coeficiente de aproveitamento de 1,34. Aí você vê a situação, né? Então foi indeferido. Aí eu fui ver o lançamento das leis. As leis que envolve tudo isso. Nós temos aqui o artigo 24 e tal. E ele, então, no item 2 aqui, ó, ele fala sobre a tipologia multifamiliar vertical, que o valor é 2,5, né, 2,50. Então, tá, se foi considerado 1,34 para pequeno porte de vila, não é o caso, porque, no meu entender, se trata de uma edificação multifamiliar vertical. Então, eu fiz uma solicitação de dúvida aqui, eu coloquei aqui assim, ó. Gostaria de um esclarecimento do valor da outorga onerosa estabelecido tão alto, visto que o que temos é um coeficiente 2,53 para que esse tipo de edificação. No caso do artigo 24, ele fala sobre o valor da outorga onerosa, que é 2,50, né? O coeficiente de aproveitamento é 2,50. Então, no nosso caso, nós estamos com 2,53, são 3 centésimos a mais do que o normal, né? Do que o que está estabelecido aqui. Então, em face do exposto, precisamos de uma apuração apropriada do valor da outorga onerosa de R$ 103.000, certo? Que está muito acima do normal de pagamento da diferença do índice do coeficiente estipulado, conforme as instruções da legislação. Aí veio, então, a resposta aqui da arquiteta Elizabeth, que ela mandou aqui. Prezado Juvenal, boa tarde. No caso, foi aprovado a regulação multifamiliar de pequeno porte ou vertical. Na verdade, o que eu entendi foi pequeno porte, né? Mas nós somos multifamiliar vertical. Ambos têm coeficiente diferente, 1,34 e 2,50. Poderá questionar o valor da outorga onerosa, respondendo ao Luiz Carlos, do CEA, que é o responsável por essa parte. No próprio processo, ele encaminhará ao técnico que vai analisar o cálculo do coeficiente para fazer a obtenção do valor necessário. Informo que
o valor da outorga onerosa poderá ser parcelado. Observar que foi solicitado o preenchimento também de uma via EIV, o qual também haverá cálculo e cobrança. Então tem mais alguma coisa para cobrar em cima desse EIV que vai ser preenchido. Então, olha só a situação que nós caímos, né? E aí depois aqui tem mais uma outra dúvida que eu tirei, foi assim, ó, considerando-se o coeficiente de aproveitamento, no caso que foi aprovado originalmente, é 2,13, aonde no caso, se é a 2,50, então abaixo, beleza. Conforme a planta aprovada no processo 2011-218, de 3/4/2012. Então, 2,13, 2,50, então está abaixo do que o coeficiente de aproveitamento. Onde tivemos uma área total regularizada de 675,14. No caso, esta planta em tramitação, ou seja, essa que está em aprovação agora, ela tem 2,53, devido ao acréscimo de área. Então, faço o exposto, realmente a gente concorda que tem aí a outorga onerosa, certo? Mas essa diferença não pode ser em relação a 1,34, mas sim 2,50. Para que, então, assim solicitamos a consideração para alterar o valor da outorga onerosa para algo aceitável e dentro do normal. Agradecemos a atenção para o caso grato. Né? E aí depois o Daniel, ele me respondeu aqui, ó, solicitar pedido de recurso para análise através do sistema do processo citado, visto que esse canal aqui, ele é só para tirar dúvidas. Então, aí foi onde eu entrei no sistema e fiz o pedido, certo? E aí ele indeferiu, considerando que se trata de uma regularização de pequeno porte, que o índice é 1,34. Então não adiantou nada o meu pedido, certo? Bom, essa legislação, eu estou bem claro na minha cabeça que é 2,50 e não 1,34. Aqui ainda nós temos o seguinte, nós temos aqui, uma outra dúvida que eu tirei é o seguinte, ó, pode ser considerado, uma pergunta que estou fazendo, tá? Pode ser considerado na tipologia multifamiliar vertical para o prédio de 4 pavimentos, onde temos pavimento térreo, garagens e área comum. No pavimento primeiro andar, 4 residências. No pavimento segundo andar, 4 residências. E no pavimento terceiro andar, 4 residências também. O fato de fazer duplex não quer dizer que seja residência, certo? Então, considero que seja um quarto andar de 4 residências que tem lá também, certo? Aí eu pergunto, qual o mínimo de andares que é considerado para a tipologia multifamiliar vertical? Eu fiz essa pergunta. Aí eu recebi aqui então o meu retorno. Juvenal, boa tarde. Não há um número mínimo estipulado de pavimentos para a tipologia multifamiliar vertical. Contudo, a edificação proposta deve adequar-se aos parâmetros contidos em lei, para que se configure como tal tipologia. Ele pediu para mim olhar, né, a Lei Municipal 9924 de 2016, em particular, que consta nos artigos 92 ao 103, e olhar nos anexos 3.1, 3.7 e o anexo 3.8 da referida lei. Observar ainda o número máximo de pavimentos admissíveis para o lote, né? No caso, pode ser consultado através do portal do SIGA. Né? Tem aqui o site e estamos aqui ao dispor. Então, aí eu fui atrás dessas leis aqui todas, desses artigos, e coloquei aqui para a gente poder analisar a situação. A lei é essa aqui, 9924, e eu coloquei aqui em amarelo os pontos que interessam para a gente da lei. O uso do solo classifica residencial, tá? E ainda em frente aqui, ó, seguindo em frente aqui, ó, da tipologia,
Ó, multifamiliar vertical. A lei diz o seguinte: edificação composta de unidades habitacionais sobrepostas em múltiplos pavimentos. Então, está dentro do que a gente fez. E aí tem o quadro 3.7, que ele afirma aqui o seguinte, ó. Quando se trata aqui, ó, até eu coloquei aqui, ó, coloquei em amarelo. Vertical. Edificação do composto de unidades habitacionais sobrepostas em múltiplos, no caso. Aqui, ó, o índice é 2.5, tá vendo? Olha aqui, 2.5. Ó, seguindo essa linha do 2.5 lá em cima, olha só, pode ver, ó, tá vendo? Coeficiente de aproveitamento aqui, ó. Ó, coeficiente de aproveitamento básico. Seguindo essa linha aqui até lá embaixo, olha o que nós temos aí. O valor é 2.50. Tá vendo aqui, ó? Aí, 2.50. E ainda vou mais adiante. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu ver, seguindo em frente aqui, ó, vertical ainda, né? Tem um outro ponto aqui que ele fala que a edificação composta de unidades habitacionais sobrepostas de múltiplos. A mesma lei, ela afirma que essa condição aqui, o índice pode ser 3 até. Olha só. O índice pode ser 3. Na mesma tabela fala que é 2,5. Ó, múltiplo familiar, tá vendo? Residencial, múltiplo familiar, no caso aqui vila, certo? Ó, vila aqui, certo? E aí aqui nós temos a vertical. Vertical não é vila, é vertical. Tá tudo isso aqui, ele afirma que é 3. Então, a gente tem que, de alguma maneira, chegar até a prefeitura para eles esclarecer para a gente. Aqui nós temos também na tabela 3.8, o anexo 3.8, olha aqui, coeficiente de aproveitamento, ele é 2,5, uma taxa de ocupação de 50%, uma faixa, aqui nós temos 10 de frente do terreno, né? Então, olha só a situação, né? Então, essa é o quadro geral da situação, que a gente tem que ir lá e, de alguma forma, conversar melhor lá na prefeitura sobre isso.